Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Lu. Oi, Estamos te Lu. ouvindo. Boa noite. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. É a Lidilene. Boa noite, Bruna, Pedro, Daniel, Felipe Nadalim, Gabriel, Júlia, Graziele, Juliana, Lidilene, Luana, Pamela, Pedro, Thaís, Valesca, Boa noite, Lu. bem-vindos. Boa noite, Thaís. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos nós, né? Tudo bem com vocês? Jonathan, deixa eu atender Jonathan aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Seja bem-vindo, Jonathan. Boa noite. Agora, Luísa. Deixa eu pôr aqui. Gente, aqui. Isso. Gente, só porque hoje tá calor, eu deixei a minha janela aberta. Tô vendo que tem cachorro da vizinhança latindo. Qualquer coisa se incomodar, vocês me falam, tá? Por favor. Porque eu deixei a janela aberta aqui, mas se tiver barulho demais aí, vocês me falam, tá? Por favor, podem me avisar. Tá ok? Tá bom, Lu. Então, tá, porque o calor tá... Hoje, né? Hoje deu um calor grande e aí eu deixei a janela aberta. Vamos ver, qualquer coisa, só me dá um sinal aqui que eu fecho aqui para não incomodar. Enfim, Alice, agora Alice... Felipe Dias, seja bem-vinda, Alice, seja bem-vindo, Felipe. Bem, gente, então agora eu vou dar, não precisam assustar, hoje os avisos são curtos, tá? São pequenos, é porque ainda é importante, ainda dá aqui uns avisos, mas vai ser breve, tá bom? Então, deixa eu abaixar aqui, isso, ó, é só abaixar. Seja bem-vinda, Rafaela. Deixa eu ver aqui. Rafaela. Deixa eu ver se entrou. Seja bem-vinda, Rafa. Bem, então olhem só. Como eu falei com vocês, hoje os avisos serão breves, tá? Mas é só para lembrar todo mundo de realizar o desafio Nota Máxima, né? A cada semana aí tem novas atividades, então não deixem de fazer. Sempre me mandem o print, tá? Então... eu ainda não recebi o print de todo mundo, gente, né? Nem do ED que eu tinha solicitado semana passada, né? Então vem aqui reforçar o pedido, tá? Por favor, não deixem. Amanhã eu vou enviar uma segunda leva, tá? Seja bem-vinda, Ana Eduarda. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Isso. Então, amanhã eu vou encaminhar a segunda leva de prints, tá? Mas ainda dá tempo, quem ainda não me encaminhou, por gentileza, não deixe de encaminhar o print, né? Do ED, que tem variação de acordo com a turma, né? E o print do desafio Nota Máxima, tá? Encaminhe, por gentileza, para o meu e-mail, tá? Então, isso daqui ele vai continuar. Não é um aviso só de uma semana, sempre não deixem de fazer, tá? É muito importante. Uma coisa também que eu quero lembrar, vários de vocês já me mandaram atividade, que é o exercício de fixação da unidade 3, da nossa disciplina, né? Inclusive, até há pouco, né, eu encaminhei o retorno para quem tinha me enviado. Aí depois eu parei, fui tomar banho, então quem mandou depois disso também não se preocupe. Amanhã, né, eu abro de novo e vejo quem encaminhou mesmo, porque ainda tem pessoas. Seja bem-vindo, Tainara, boa noite. Então, ainda tem pessoas que ainda tem, né, que vão me encaminhar. Então, hoje, só lembrando que hoje é o prazo máximo. Então, aí amanhã eu faço o checklist de quem me encaminhou por fim e dou retorno para vocês, tá? Sempre podem acompanhar, e eu já até tive disso, né? Essa pessoa, professora, encaminhei o e-mail, não tive retorno. Isso é bom, porque às vezes, se eu não receber,
é um feedback que a gente tem, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode, que eu sempre dou retorno para vocês das atividades que vocês me encaminham, tá bom? E reforçando, por favor, continua com essa situação de vocês me encaminharem o print do ED e do desafio nota máxima. E ainda, né? Eu até encaminhei no particular, tinham pessoas que ainda não tinham respondido o avaliar, né? Por favor, gente, não deixem de fazer. Vamos preencher, vamos fortalecer o curso da biologia, isso é muito importante, tá? Então, por favor, quem porventura ainda não preencheu, preencha, é muito importante, tá? Então, bem, então são esses os avisos. Na verdade, não tem nada novo aqui, né? Semana passada eu tinha solicitado as mesmas coisas, mas que tem gente na correria, eu sei que é muita coisa, mas às vezes acaba esquecendo. Mas não esqueçam, não. Agora ainda tem alguns, né, para poder finalizar, para fazer. Não deixem de fazer, por favor, tá? É muito importante, eles vão alimentando a gente com listas de quem não fez. E eu fiquei a responsável, como eu falei com vocês. É ruim ficar toda hora, né? Ô fulano, ô ciclano, faça. Então, por favor, não deixem de fazer, né? Porque eu fiquei com essa incumbência, que eu sei que é ruim, mas aí de repente... Boa noite, professora. Oi, boa noite. Deixa eu falar rapidão. Pode falar, Gabriel. Esse negócio do desafio nota máxima, tem que ficar mandando um print periodicamente ou... Toda semana pode me enviar, tá, Gabriel? Tá bom. Porque ele abre atividades novas toda semana, não é isso? Sim. Né? Então pode me enviar, tá bom? Tá bom. Eles agora me colocaram como essa incumbência, então podem me encaminhar por um e-mail, tá? E o ED é um só, é o certificado. Vários de vocês já me encaminharam, né? Mas ainda tem quem não encaminhou. Diga, Ju, pode falar. Tá joia, Ju? Joia, e você? Tudo bem, Ju. Mas aqui, em relação a esse print, até quem, por exemplo, eu já tive a pontuação máxima, eu tenho que continuar mandando também? Que aí você vai fazendo, não vai? Ou você não faria mais, não? Não sei, porque tem as outras atividades para fazer também, né? Entendi. Tem que acabar as outras coisas do portal. Mas você já Aí eu vou dar preferência para ela. Máxima do desafio? Sim, porque eu já fiz o ED e ele. Entendi. Então, assim, se sobrar um tempo, me encaminha, tá, Ju, por favor? Tá. Porque Obrigada. eles me pediram e para ir encaminhando e de todo mundo fazendo. Então, é o seguinte, se já teve toda a pontuação e ainda tem que fazer outras atividades, se ele ficar em segundo plano, mas dando um tempinho, faça. E fazendo, me encaminha o print, não tem problema nenhum, tá? Tá bom, e eu obrigada. dou retorno, né? Porque vira e mexe para a gente poder ter o controle, tá? Bem, William, seja bem-vindo, boa noite. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Boa noite. Eita, joia, William. Tá, então a gente vai passar, só pedir então a vocês, por gentileza, e podem me encaminhar eu dou preferência para o e-mail, mas se tiver alguma dificuldade em relação a isso, qualquer coisa me manda para o WhatsApp, no privado, né? Para poder facilitar a vida de vocês. Mas se puder ali no e-mail, porque aí fica mais fácil eu dar o retorno e fazer aqui também a minha tabulação e acompanhamento e mesmo porque eu encaminho tudo por e-mail, tá bom? Qual que é a nota máxima do desafio nota máxima? 14 mil? Não, 14 mil é a pontuação total, né, Gabriel? Eu vou te ser sincera, eu não sei a pontuação máxima, não. Não sei, o negócio fica aparecendo toda semana, tem que fazer ponto, vai acumulando por não ter conta. Mega Sena vai acumular? A pontuação, a questão é para vocês poderem fazer atividade, né, Gabriel? Quer queira ou não, na hora que você faz ali, são coisas que vocês vão absorvendo. Então agora, às vezes a gente não vê, vocês não possam ver, às vezes, tanta importância assim. Não, sim, eu gosto longo, né? É importante. Eu não sei, sinceramente, qual que é a pontuação total, não, ô Gabriel. Máxima, né? Assim, 14 mil ou 14 mil é a nota máxima no semestre inteiro. Tá bom? De assim, geral. Tá bom? Mas, independente de nota, se vocês tiverem um tempinho para fazer, não deixem de fazer, é importante. Com certeza, isso soma aí na formação de vocês, vocês podem ter certeza. Tá? Bem.
E aqui o avaliar, como eu falei com vocês, isso a gente só, na verdade, só fortifica o curso, né? Que é muito importante. Então, por favor, se ainda, né? Porque eles me mandaram a listagem e eu mandei no privado, né? Pedindo para fazer. Então, ainda não saiu uma segunda listagem. Então, se porventura ainda tem gente, né? Para fazer, faça para, na verdade, não vir ninguém de pendência, tá? Porque isso é importante para nós, gente, para o curso. Isso é muito importante para gente, né? Como eu falei com vocês, uma boa nota de avaliar, ela é muito importante e hoje em dia eles estão utilizando isso muito ali na hora das admissões, né? Então, o que a gente puder fazer para fortificar o curso sempre é muito bem-vindo, tá? Bem, então agora vamos. E aí, deixa eu falar com vocês. A gente ainda na unidade 3, dando continuidade à de semana passada, o que eu fiz? Eu encontrei até um livro que estava falando justamente dessa tendência, né, que a gente está falando medida de tendência, explorando do lado até mesmo da confecção de artigo e apresentação, né? Então aí o que eu fiz? E mesmo porque a gente tinha começado e não tinha terminado, eu deixei alguns slides aqui que a gente já tinha iniciado com esse assunto, vocês vão ver, mas eu não retirei não, mesmo porque para a gente dar continuidade, eu acho que é bom, né? Tem umas coisinhas que de repente é bom porque te ajuda a entender o raciocínio e a gente aprofundar, e até dei uma incluída ali de algumas falas ali do livro que eu achei pertinente. E como eu falei com vocês, na hora que eu mudar aqui, né? Na hora que eu coloco sempre todos esses dados em relação a vocês, né? Toda a matéria em si, eu fico muito pensando em como vocês possam empregar isso, por exemplo, numa monografia, num artigo científico, porque é o nosso objetivo, né? Afinal de contas, o biólogo, vocês hoje eventualmente possa achar que não esteja tão próximo, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, se não todos, a grande maioria estará ali fazendo elaboração de artigos, de relatórios, né? Então, que vão utilizar desses recursos, eu tenho certeza. Então, com vista disso, eu incluí algumas coisinhas aqui, vocês vão ver, e para a gente dar prosseguimento, tá? E dar continuidade. Hoje, inclusive, eu encaminhei para vocês, né? Mais uma vez. Na verdade, isso é padrão, mas só para não ter perigo de vocês esquecerem, lápis, borracha, caneta, calculadora, caderno, folhas, né? Para a gente poder acompanhar aqui. E nós temos momento de Kahoot. Na hora que eu finalizo aqui com vocês essa medida de tendência central, eu elaborei um Kahoot que é para fixar alguns conceitos teóricos, que eu acho que isso é interessante para vocês. E ao mesmo tempo a gente dá aquela agilizada diferente aqui na sala de aula, né? E depois a gente dá continuidade. E depois eu tenho até também uma outra atividade interativa com vocês. Mas aí é pro final, tá bom? Então vamos trabalhar aqui. Então vocês vão ver que tem alguns slides que ela comentou isso semana passada. Comentei sim, tá? É só pra gente dar continuidade aqui no raciocínio. E da mesma forma aquilo que a gente tem conversado, né? Interação, qualquer coisa, vamos participar, tirar dúvida, tá? Isso é muito importante. Percebam que esses dados, é isso que eu quero plantar essa sementinha. Eles possam ser, com certeza vão ser utilizados por vocês no futuro próximo, né? Para vocês analisarem os dados de vocês. Então aqui, como nós tínhamos falado semana passada, as medidas de dispersão são justamente quando a gente está analisando, deixa eu pegar aqui meu pointer, quando nós estamos analisando os nossos dados e nós queremos ver o tanto que aquele conjunto de dados está próximo entre si, né? Ou seja, eles conversam, eles falam uma linguagem próxima ou eles estão muito dispersos, né? E para a gente ter essa noção de dispersão ou não, né, se está mais ou menos disperso, a gente utiliza o valor médio, né, ou seja, a média daqueles dados.
Então, aqui nessa imagem, até para vocês entenderem, o pontinho vermelho seria o valor médio, né? E os outros dados aqui dispersos. Quando a gente compara o quadro A e o quadro B, a gente percebe que o quadro A, os dados estão muito mais aleatórios, muito mais dispersos, né? O quadro B não, olhem, os resultados estão mais próximos entre si. Isso é interessante para a gente ver o tanto que eventualmente tem variabilidade nos dados que nós obtivemos, né? Afinal de contas, esses dados possam ser colhidos, obviamente, depende muito do experimento, né? A gente não pode generalizar, mas são dados que nós estamos obtendo e que, logicamente, que a gente quer que eles sejam os mais confiáveis possível, né? Então, isso nos ajuda a avaliar. Então, isso que a gente verificou semana passada. Essa dispersão maior ou menor, ela se dá a partir do desvio, né? Ou seja, eu tenho um valor médio, que nós aprendemos, inclusive a atividade que vocês fizeram, que grande parte já me encaminhou, né? Só recordando aqui para quem entrou depois, chamei a atenção, hoje é o último dia da entrega do exercício de fixação da unidade 3, né? Então, assim, quando vocês fizeram ali, vocês realizaram quase todos os exercícios, a gente pedia ali a média dos dados, né? Então, a partir do momento que eu tenho a média e consigo calcular o desvio em relação à média, eu consigo verificar a dispersão dos dados. Então, quando eu tenho um desvio menor, os dados eles estão mais em conjunto, eles estão mais próximos, né? Eles falam uma linguagem mais próxima. Quando existe um grande desvio, eu percebo que os meus dados estão distribuídos de uma maneira mais aleatória, mais dispersa no gráfico. E é isso que nós vamos ter a oportunidade, né, de verificar um pouquinho mais adiante. Uma coisa importante que nós também falamos semana passada é o conceito de amplitude, né? Afinal de contas, quando eu tenho os meus dados e eles estão dispersos no gráfico, eu consigo verificar essa dispersão e eu também consigo verificar, e às vezes isso é muito nítido, até mesmo nas tabelas, né? Que às vezes quando eu tenho um conjunto maior de dados, é interessante que eles sejam apresentados em tabelas, então eu consigo verificar qual que seria o meu valor máximo e o meu valor mínimo, né? E ali, a diferença entre esses dois valores é o que a gente denomina de amplitude, né? Como aqui está aqui no gráfico, justamente essa diferenciação entre esses valores. Como eu mostro aqui vocês, reparem, o valor máximo e o valor mínimo. A diferença entre eles é a amplitude dos dados, né? Isso é interessante. Vocês vão ver que isso é uma maneira, inclusive, que é possível de ser empregado, né? De ser apresentado dentro de um resultado, quando você está ali, tem os dados em si, e que é muito importante, que eu chamo a atenção de vocês, porque às vezes a gente tem, isso eu falo, né? Como ali no dia a dia da pesquisa, a gente fica muito preocupado em colher os dados, né? Mesmo porque nós, biólogos, temos diferentes tipos de pesquisa, depende muito de cada área, né? Que cada um vai dar ali um prosseguimento que vai seguir, mas os dados, eles não veem nada, né? Eles não veem horário, eles não veem feriado. Então, a gente fica muito preocupado em recolher aquelas informações. E como eu já chamei a atenção de vocês, a importância do registro, né? De um registro adequado, correto, seguro, até mesmo para a gente não perder esses dados, né? Então, bem, uma vez recolhendo esses dados, eu tenho ali no caderno, olha que bonito, recolhi informação até mesmo em pleno domingo, né? Em pleno Natal. Já aconteceu isso, deixa eu ver aqui que tem chegando mensagem aqui, deixa eu ver se é da turma de vocês, gente. Não. Não. Então a gente fica todo orgulhoso, né? Porque quantas vezes a gente tá ali, dia 25 de dezembro de manhã, a gente tá ali no laboratório recolhendo material. Eu vou ter que recolher informação
ter que recolher informação aqui desse experimento, nossa senhora, 23h30. Quantas vezes eu não trazia o meu material para casa, condicionado direitinho, né? Ali para trocar material, trocar de um álcool, passar para o outro. Porque o experimento não vê isso, ele tem, a gente tem que seguir com o protocolo tudo certinho. Se a gente fugir ali daquele protocolo, a gente arca com o prejuízo de ter informações errôneas, né? Então é muito importante que eventualmente alguns pequenos dados que sejam fáceis a gente captar ali daquele caderno rico em informações, a gente conseguir perceber que eu posso abstrair alguns dados que são resultados, que são válidos, né? Se bem trabalhados dentro de uma discussão, eu não preciso de necessariamente ter situações muito elaboradas, algumas informações que sejam simples, mas elas têm grande importância no dia a dia ali da pesquisa. E como eu estou falando com vocês, quanto maior for o intervalo, né, a amplitude entre o maior e o menor valor, na verdade, maior deve ser a dispersão desses dados, né? Então, isso que é muito importante, né? Até coloco aqui para vocês, olha, isso aqui até que retirei desse material que eu achei, que eu falei com vocês, é um livro, até adicionei informação dele aqui na nossa referência bibliográfica, que ele fala pra gente enquanto justamente autor de artigo, né? Olha só, a amplitude é uma das medidas mais simples de variabilidade e pode ser usada por você, eu deixei da maneira como ele falou, pode ser usada por você para descrever ainda mais os dados que obteve, mostrando ao leitor o quanto eles variaram. Então é interessante isso, porque tem hora que a gente não tem a noção de que algumas pequenas informações possam ser úteis e possam ser ditas, né? Tem hora que a gente não valoriza isso. E como a gente pode, literalmente, medir a variação em relação à média? Então, isso que a gente vai ver, nós devemos analisar logicamente a amplitude e os desvios. Isso que eu vou mostrar para vocês hoje também. Como obter desvio de média, né? Isso é muito importante para a gente. E aí eu consigo, de fato, verificar o quanto que aquela amplitude, né? Ela realmente tem variação em relação aos valores médios ali daqueles dados que eu obtive. A média nós já, semana passada, média, mediana, moda. Hoje a gente vai desvio, amplitude, né? E isso é muito importante para a gente ter essa noção do conjunto. Olha só, conceito. Amplitude de uma variável é a magnitude do intervalo entre o valor mínimo e máximo, obtido para essa variável uma série de observações. Então é aquilo que, inclusive, semana passada, eu comecei a pontuar isso com vocês. Nós até fizemos, vocês vão identificar aqui, algumas amplitudes, né? Que significa a subtração do valor máximo obtido naquela análise pelo valor mínimo. Então é isso, né? E essa diferença, literalmente, é o que a gente dá nome de amplitude. O tão amplo, o tão variável foi, né? Aqueles valores que nós obtivemos dentro de um determinado experimento, dentro de um determinado teste que nós realizamos, né? Semana passada eu coloquei isso para vocês e nós fizemos juntos, tá? Na verdade, eu dei um tempinho para vocês fazerem. Aqui eu não vou nesse sentido, acho que vocês já trabalharam em relação a isso, mas eu deixei só para a gente recordar e dar continuidade a esse raciocínio, né? Então, olha só. Semana passada eu apresentei para vocês esses dois conjuntos de dados, conjunto de dados A e B. Sendo que o conjunto de dados A tem, reparem que todos dois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, que o N é 6, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O N também é 6, né? Então, para a gente trabalhar com a amplitude desses valores, foi o que a gente viu. Eu tenho que identificar qual que é o valor máximo e o valor mínimo para cada conjunto de dados. Então, nós vimos que no conjunto de dados A, o maior valor foi o número 6. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu vou escrever, né? Não, quero um vermelho, que aí chama atenção. O maior valor foi o 6.
e o menor foi 4. Então, a amplitude aqui é o quê? 6 menos 4, que é igual a 2. E no segundo conjunto de dados, que é o conjunto B, nós identificamos que o valor máximo foi 9 e o valor mínimo foi 1. Então, a amplitude desse conjunto de dados, que foi 9 menos 1, a amplitude foi de 8. Foi o que nós fizemos aqui semana passada. Eu dei um tempinho e depois a gente corrigiu. Enfim, isso aqui foi, e mesmo porque nem precisa de muito tempo, né? Só mesmo para ver se vocês pegaram naquele momento qual que é aquele conceito básico, como que eu consigo obter a amplitude. Bem, e avaliando aqui, a gente consegue verificar então. Entre esses dois conjuntos de dados, olha, conjunto de dados, eu vou até voltar aqui, que aqui está rabiscado. Entre o conjunto de dados A e B, eu consigo verificar que já que em B a amplitude é maior, porque ela é 8, né? Tem uma amplitude maior, aqui eu tenho uma variabilidade maior, né? Esse conjunto de dados que foram obtidos, eles apresentam uma variabilidade maior, eles apresentam uma dispersão maior, né? Então, isso aqui pra gente, como eu falei com vocês, isso vai nos ajudar a caminhar daqui a pouco no raciocínio, dar continuidade, né? Exatamente aqui, né? Como eu falei com vocês, essa medida nos dá uma variabilidade do conjunto, de que em B a variabilidade é maior do que no conjunto A. Ótimo! Então, é isso daqui. Até apresentei a vocês, falei inclusive na situação específica, porque é uma realidade nossa, né? Porque nós estamos verificando medidas que são aplicadas dentro da biologia e particularmente dentro de laboratório, né? Dentro das análises clínicas, nós temos aqui uma situação que nos confere uma amplitude enorme, que é no caso dos exames de fezes, né? Particularmente no que a gente denomina quando a gente está ali para avaliar, né, o EPF, que é o exame parasitológico de fezes. Quando a gente está ali e quer acompanhar e quer avaliar, né, a quantidade de ovos que são eliminados, por exemplo, em pacientes, em indivíduos com determinadas verminoses, nós temos amplitudes enormes. Por quê? Aqui, até aqui chamando atenção para a tabela que eu vou mostrar adiante, né? Isso aqui só para a gente recordar e matar um pouquinho de saudade da parasitologia. Olhem só, olhem aqui, isso daqui foi de um experimento, né? E aqui foi um caso de um exame parasitológico de fezes em animais. Então, por isso que a gente está aqui, tem a numeração do animal e aqui a contagem de ovos, né, por grama de fezes. Bem, e o que nós temos? A gente pode perceber que existem animais que absolutamente não apresentavam, né, ovos geomintos, então tá zerado. Esse é o meu menor valor. Agora, em compensação, aqui, ó, tinha animais, aqui 5.100 até agora foi maior, isso. Teve um animal que apresentou 5.100 ovos por grama de fezes. Então, isso daqui nos remete uma variabilidade, né? Em que ampla, onde eu tenho uma amplitude fácil de ser calculada, que é 5.100 menos 0. Uma amplitude de 5.100 ovos por grama de fezes, né? Então, isso daqui nos remete a uma situação específica, porque a gente fala muito, né, de que eventualmente uma amplitude menor coloca que os nossos dados que eles foram colhidos, eles estão menos dispersos. Mas existem algumas situações específicas, como no caso, né, do exame parasitológico de fezes, onde que é relativamente comum nós observarmos uma amplitude maior. Isso, inclusive, não negativa de forma alguma o achado, o experimento, porque é uma variação que realmente é tendenciosa. E diga-se de passagem, para gente que fez parasitologia, né, a gente também sabe que até mesmo indivíduos positivos, eventualmente existe
um período ali que se eu fizer o exame nele, ele dará negativo. Porque nem sempre as fêmeas necessariamente estão liberando os ovos, né? Estão produzindo os ovos e eles acabam sendo liberados nas fezes. Então, é uma situação que é importante a gente destacar pra gente, né? Porque é muito comum a nós, né? A gente está ali fazendo um experimento, aí a gente começa, porque a gente fica nervoso, né? A gente quer que tudo dê certinho, muito, muito dentro de um padrão. Existem coisas que já são naturalmente esperadas, uma variabilidade maior, né? Então isso é comum, isso é esperado, certo? E de forma alguma, nesse caso, não inviabiliza absolutamente nada, já é imaginável realmente que seja observada uma amplitude tão grande. E agora aqui, eu quero que vocês pratiquem, tá? Eu quero que vocês, vou dar um tempinho, quero que vocês, olhem só, considerem a série de observações de altura abaixo. Então, tem as crianças, são 5 crianças, um N pequeno, tá? E aqui os valores de altura em metros. E reparem, né, aqui até desse próprio livro, igual vocês observarem, uma coisa que vocês me perguntaram semana passada. Ele, inclusive, ó, utiliza como padrão 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, literalmente numa situação como essa, né? Considere essa série de observações de altura, obtida uma pesquisa sobre intoxicação por chumbo em crianças com 9 anos de idade ou menos. E aqui eu quero que vocês, literalmente, não vou passar não, que eu quero que vocês façam, né? Verifiquem para mim aí a amplitude desse conjunto de dados, tá bom? Façam aí 1, 2 minutinhos que eu vou dar prosseguimento, só para vocês, para a gente acompanhar e para vocês fazerem aqui, tá bom? Olha então para mim a amplitude desse conjunto de dados. Ao terminar, não dá o valor não, mas me fale aqui. Terminei, só para me ter uma noção, tá bom? Terminei. Ok. Eu também já terminei. Ótimo. Acredito que quem esteja com caderno, lápis, borracha, uma calculadorazinha aí na mão, já deu tempo para realmente terminar, né? Bem, vou até pegar aqui só para chamar a atenção de vocês, porque é interessante. Uma coisa que às vezes eu até chamo a atenção isso com os meus meninos quando eles vão fazer alguma coisa de matemática. Primeira coisa, né, vê ali, você está trabalhando com material, te foi dado, né? Aqui uma tabela que está pronta, tá me falando o número da criança e os valores, né? Que são os que nós vamos trabalhar. Primeira coisa é identificar. Aqui fica muito fácil, né? No sentido de que tem uma tabela que o N é pequeno, na verdade são só 5 crianças. Então a gente consegue facilmente trabalhar aqui. Mas se fosse um conjunto maior, né? Por exemplo, se fosse o dobro, de repente valeria a pena vocês fazerem aquilo que o próprio autor aqui fez aqui pra gente, olha. Ele colocou em ordem, né? Por que faz isso? Pra gente, às vezes, por um deslize, né? Por um detalhe. Hoje mesmo, eu estava fazendo o exercício que eu pedi para vocês, aquele exercício de fixação, né? Eu fui fazer para ter o gabarito tudo direitinho. E tem momento ali que se você não... O trabalho, a situação, ela é muito fácil, né? O que você tem que fazer é muito fácil. Mas às vezes o detalhe tá você colocar em ordem crescente direitinho, observar os valores. Às vezes eu tenho que ter 3 do mesmo valor. Então esse cuidado
parece bobo, porque é até redundante isso, né? Você falar que tem que ter cuidado com isso. Mas é um detalhe que se você tiver um pequeno deslize, você erra, né? E aí dá um valor errado que ali, para quem está corrigindo, imagine isso em prova de concurso, onde eles colocam as opções ali, tudo muito próximo, justamente para poder, às vezes, pegar deslizes. A gente marca uma coisa errada, né? Então, aqui não teria necessariamente essa necessidade tão clara, mas ele fez. Dá para a gente identificar aqui que o menor número é 0,86, né? E que o maior é 1,24. Então, para saber a amplitude, é 1,24 menos 0,86. Qual que é o resultado? Eu até esqueci de falar, de pegar vocês. Quem fez, qual que é o resultado que vocês chegaram? 0,38. 0,38. Exatamente. Né? Porque se a gente fizer essa continha aí, 1,24 menos 0,86 é 0,38. E aí tem uma coisa importante de destacar a vocês, é que é 0,38 metros. Ah, Luciana, é lógico. Mas até coloco aqui para vocês, olhem. Por quê? Não há literalmente uma convenção, né, de literalmente amplitude, o que utilizar, né, que unidade para amplitude. A unidade da amplitude é daquela que nós estamos avaliando. Então, se eu estou aqui tratando, que é aqui, ó, valores em metros, o meu resultado é 0,38 metros, tá? Parece bobagem aqui, mas às vezes pode servir de pegadinha lá na frente, principalmente quando se trata de questões de concurso, né? Que são pequenos detalhes que pra gente nesse momento, mas é óbvio, né? Mas espera aí, vamos deixar bem claro para lá na frente não ter dúvida e às vezes não servir de pegadinha, tá? Então, exatamente isso. A amplitude aqui, 0,38 metros, né? Aqui o que eu falei com vocês, essa importância, esse cuidado, né? Em relação, não tem uma unidade própria, ela acompanha em relação ali no experimento, aos dados que eu estou analisando, né? Eu utilizo no final aquela unidade de medida. Bem, agora, até mesmo a maneira de apresentar isso, né? Poxa, eu tive esse dado, essa característica de altura. Imagine isso aqui, você escrevendo um artigo, né? Uma determinada situação, você está avaliando, você teve esse N de crianças que você analisou, você chegou a uma amplitude, uma variação que houve aqui de altura entre essas 5 crianças, né? Então, como revelar isso? Na verdade, você pode tanto falar, simplesmente citar no seu resultado, que a amplitude foi 0,38 metros, ou você pode falar que houve uma variação de altura de 0,86 a 1,24. Alguns, igual esse autor mesmo, ele até pontua, fala, olha, de repente vale mais a pena você falar, chamar atenção para essa variação, colocando isso. Por quê? Porque isso daqui te dá o valor mínimo e máximo de altura. Mas eu já acho interessante na hora da elaboração do resultado, se você pudesse colocar igual isso aqui, ó, colocando os dois, tá? Você dá a informação da altura mínima, da altura máxima e já chama atenção pela amplitude, tá? Então, fica aí a cargo, na verdade, ali na hora de você elaborar o seu artigo, na hora de você, né, elaborar o resultado dos seus dados experimentais, mas o que vocês vão perceber, e assim, eu falo isso quando a gente está ali, né, fazendo, tecendo ali os resultados na monografia, no mestrado, para encaminhar primeiro, para passar pelo orientador, para ele analisar. Tem hora que a gente fala assim, gente do céu, o que eu posso extrair daqui desses dados? O que eu posso escrever, né? Porque eles estão
ali, você fez uma tabelinha bonitinha, você está apresentando. Mas colocar aquilo dali em resultado, né? Você elaborar ali um texto, porque é o que a gente pega nos artigos científicos, eu tenho ali um texto, eu preciso diante dos meus resultados, subtrair informações e colocar isso em textos. Vão aparecer números, óbvio, mas eu preciso traduzir isso daí. Então, quanto mais você puder, a partir dali, apresentar, e vocês podem ter certeza, isso acaba sendo útil para um leitor, útil para um pesquisador, né? Enfim, útil para um estudante que está trabalhando com aquele determinado assunto, que vai apresentar uma matéria, alguma coisa, um trabalho. Então, isso é bom. Isso acaba dando a gente linhas de escrita, mas com conteúdo, né? Não é aquela fazer letra grande, porque aí vai aparecer que eu escrevi mais. Não é isso, né? Mas é você dar informação. Então, são pequenos detalhes, mas talvez agora vocês não tenham a dimensão do que eventualmente isso daí realmente representa. Mas já vocês vão ver o quanto que às vezes algumas coisinhas são úteis pra gente, né? E aqui chamando a atenção, né? Igual nesse livro, ele trabalha muito com relação a isso, ao que o leitor, na verdade, aquela pessoa que está do outro lado, vai poder entender do que você está apresentando para ela. Então, por mais eventualmente que você ache que não, mas é óbvio que isso. Não é óbvio. Não é óbvio. Aqui pra gente, na hora que a gente apresenta isso, mas é lógico, né? A gente tá vendo isso e o conceito é um aspecto que é fácil de entendimento. Mas na hora que você tá assim, solto, na hora que simplesmente estão te falando alguns dados, tem hora que você até esquece que pode analisar isso. Então é muito bom, tá? Pro leitor acaba sendo de valia essas observações. Bem, isso daqui eu fiz pra gente dar continuidade a esse raciocínio, e mesmo porque agora a gente vai verificar, olha, eu tive essa amplitude, eu tenho essa noção, então, de dispersão dos meus dados, que é o que a gente está trabalhando, mas a gente viu que a dispersão, né, ela possa variar justamente com o desvio que acontece dos meus dados em relação ao valor médio. Então, eu vou mostrar a vocês agora como trabalhar isso, como obter esse desvio em relação à média. A média, semana passada nós já trabalhamos, a gente já sabe, vocês já fizeram exercício de fixação, já estão me encaminhando quem não encaminhou, né? Ok, beleza, consolidamos. Agora a gente vai ver o desvio médio, tá? Bem, é isso que a gente vai verificar. O que é desvio médio? Eu mesmo já falei aqui, né? Mede o quanto, em média, os valores da série se afastam. Ou seja, primeiro eu tenho que identificar qual que é a média daqueles meus dados. Aí eu tenho 50 dados. Vou ter que fazer a média desses 50 dados. Aí eu observo qual que é a média. Tá ali. Agora eu vou analisar os dados em relação à média. O quanto que eles estão desviando? Então, a gente acaba percebendo, né, que quanto maior a amplitude, maior, inclusive, o desvio, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa sequência de raciocínio, né? Porque aí vai fazendo sentido. Aí a gente diz, não, realmente, é óbvio. A gente até fala assim, não, mas isso é óbvio. É óbvio, né? Então, olhem só. Qual que é esse cálculo do desvio? Como que eu posso verificar, literalmente calcular qual que é o desvio médio, né? Ele é dado pela diferença entre o valor medido, que é o valor observado, ou seja, os valores dos seus dados. Eu tenho 50 dados. Trabalhozinho, você pode ter certeza, que você vai ter que trabalhar com esses 50 dados, tá? E a média do conjunto de dados. Então, isso que a gente vê aqui, ó. Desvio médio é igual os dados informados menos o valor médio. E isso dividido pela quantidade de dados. Nesse exemplo que eu estou falando com vocês, se nós tivermos um conjunto de dados que contém 50 dados, o meu N vai ser 50.
né? No que a gente acabou de ver anteriormente, onde eu tinha 5 crianças, o meu N é 5, tá? Então, isso daqui, na verdade, ele é gostoso também. Eu acho que, não sei se vocês estão percebendo isso, né? Que a gente pega um exercício, né? Como aquele que vocês fizeram. É quando a gente sabe como trabalhar, é até gostoso. Chega a ser, às vezes tem hora até terapêutico, porque é gostoso, você mexe ali com um pouquinho com os dados, vai ali, é tranquilo, soa fácil e você obtém o seu resultado tranquilo, né? Mas você também tem que ter atenção. Não dá simplesmente para ligar o automático, né? Porque os detalhezinhos fazem diferença. E tem alguns detalhezinhos, como eu vou mostrar para vocês aqui, esse desvio em relação à média, que eles fazem muita diferença aqui pra gente. Tá bom? Professora. Pode falar, Daniel? Então, nesse caso, o x barra não representa a amostra. O x barra não representa o que você falou? A amostra. Não, ele é a média do valor que você vai calcular. É porque na outra aula você tinha falado do mi e do x barra. Tá, não, mas aqui, lá a gente estava apresentando dentro da média, moda e mediana, tá, Daniel? Agora aqui a gente está dentro do desvio de média. Então aqui o padronizado no desvio de média, o x barra é o valor da média calculada. Ok, só para não confundir, obrigado. Tá? É interessante e até bom você perguntar, porque assim, são situações específicas, né? Mas que dentro desse conceito, dentro dessa medida, o x barra, ele é padronizado como valor médio da calculada ali, tá? Bem, então vamos. Olhem só, aqui eu vou mostrar a vocês, são ainda trabalhando, né, com aqueles conjuntos de dados A e B, tá? E é justamente isso, com aqueles mesmos conjuntos de dados. Se a gente recordar que eu inclusive fiz questão de compartilhar com vocês hoje de novo, justamente porque a gente acaba dando continuidade ao raciocínio, né? Então, olha só, conjunto de dados A. Eu tenho aqui, ó, repare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N6. Conjunto B, também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também o N igual a 6. O que nós temos? Primeiro, qual que é a média? A média aqui até já falei, que a média é 5. Como que eu obtenho esse valor? Fácil. Olha só, a somatória de todos dividido pelo N. 4 mais 6, 10. Mais 4, 14. Mais 6, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. 30 dividido pelo N, que é 6. 30 dividido por 6 é igual a 5. Aqui, também a média é 5. Mesma coisa. 9 mais 1, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 1, 21. Mais 9, 30. 30 dividido por 6, média 5. Então, fácil aqui. Então, só para a gente entender. Primeiro, qual que é o valor medido? Então, vem aqui, ó, para o conjunto de dados A. Olha, ó, dados A. Conjunto de dados A, que são esses daqui. Reparem que o valor medido, eu coloco aqui, ó, todos esses 6 números. 4, 6, 4, 6, 5 e 5. Qual que é o valor médio? A gente viu que a média desses dados é 5. Então, 5. Qual que é aqui, né? X menos x barra, né? O que eu tenho? 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Tá ok, Luciene? Entendi. Ó, tá certinho. Ótimo. E uma coisa importante é chamar a atenção de vocês. Deixa eu até fazer aqui, ó. Vou apagar para isso aqui para vocês enxergarem bonitinho. Olhem só. Deixa eu só atender aqui, ó. A Luísa tá entrando novamente.
Ok. Olhem só. Deixa eu pegar aqui. E eu vou chamar a atenção de vocês de uma coisa. Se nós somarmos o desvio que houve aqui, vai dar 0. Reparem. Eu devo 1, paguei 1, fiquei com 0. Eu devo 1, paguei 1, fiquei com 0. 0 mais 0, 0. Então, a soma dos desvios é igual a 0. Nossa, a Luciane tá doida. Pra que isso? Calma. Tem razão de ser. Acompanhem aqui comigo, tá? E eu peço muito isso. Acompanhem aqui, porque é importante de vocês visualizarem, por mais óbvio que aqui nesse momento seja, mas é porque as coisas vão ter o seu caminho lá na frente, tá bom? A mesma coisa, a gente fez o desvio em relação à média para o conjunto B. Coloquei aqui os dados, né, do conjunto B, que são esses dados aqui, tá? E, bem, 9 menos 5, lembra que nós fizemos que a média é 5? 9 menos 5 são 4, 1 menos 5 é menos 4, e assim sucessivamente. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 1 menos 5 é menos 4. 9 menos 5 são 4. Reparem, mais uma vez, se eu somar todos os desvios, vai dar 0. Como? Eu tenho 4, tiro 4, fico com 0. 0 mais 0, 0. Mais 0, 0. E aí, menos 4. Ok, tô devendo 4, mas ganho 4, ficou 0. Bem, o que é isso importante pra gente? É chamar a atenção, tá? De fato, se as contas estiverem certinhas, se você obteve o valor, a média direitinho, se você está fazendo todas as contas certinhas, se você somar esses desvios, a gente vai perceber que é igual a 0. Porque as diferenças de carga, elas vão se anular. É o que a gente coloca aqui, ó. Como desejamos obter o total de variação, independente se essa variação ocorreu ou para cima ou para baixo da média, a soma correta ela não deve considerar esses sinais. Por quê? Esses sinais, né, como a gente acabou de ver aqui, ó, esses dois exemplos, isso se repete, tá, gente? A soma desses sinais faz com que os desvios se anulassem, sejam sempre igual a 0. Então, é importante a gente observar isso, porque eu vou apresentar a vocês, olha, para realmente ter o desvio médio, a gente não vai considerar esse sinal, tá? Vocês vão ver. Professora, Oi, diga. você pode voltar rapidinho o slide? Posso? Esse daqui, Daniel? Peraí. Não, o dos números. Aqui. Aí, é porque eu acho que eu me perdi um pouco, ó. Pode falar. Essa conta que você fez de 9 menos 5 deu 4, você está calculando o desvio? Aqui, mas esse é um desvio em relação a essa média aqui. Mas não é o desvio médio, Daniel. Ah, tá, porque seria 9 menos 1, né? Que seria o desvio que a gente estava fazendo antes, sem ser o médio. Daniel, deixa eu te falar. Acompanhe o que eu estou te apresentando. Tenta acompanhar o que eu estou te falando. Acho que no final, porque o que eu estou te falando, eu não estou fechando questão, não. Ele realmente, eu preciso que você acompanhe para que depois, aí você vai ver, porque aqui a gente está fazendo, né? É uma continha aqui básica, né? Do 9 em relação à média, porque antes, igual você falou, antes você estava avaliando a amplitude, que era 9 menos 1. Não é isso que você está falando? Isso, é amplitude. Tá? A gente estava trabalhando com a amplitude. Amplitude é uma coisa, ponto. Ficou. Agora, a gente está trabalhando, eu vou te apresentar como obter o valor, que é o desvio médio. Mas aqui, inclusive, eu ainda não estou no desvio médio, não. Se você observar, vamos voltar aqui, ó. Ó, desvio médio. É essa diferença, que é justamente o que a gente acabou de fazer, olha.
o valor informado menos a média, só que depois isso são de todos os dados, dividido por N. Tá bom? Então, Agora eu entendi. ok? Então, só um pouquinho que a gente ainda vai caminhar. Embora eu fale, porque realmente isso aqui é o desvio, né? Mas não é o desvio médio, eu ainda não finalizei, eu ainda não fechei isso daqui, tá bom? Eu tô te ajudando a entender como a gente vai chegar a esse final. Aí a gente vai chegar no desvio médio. Ok, obrigado. Tá bom? De nada, é isso mesmo. É perguntar, até mesmo porque, repara, aquilo que a gente tinha feito é amplitude, que é uma coisa importante, interessante de ser apresentada, possa ser perguntado por você numa questão, é importante saber. Mas agora a gente está trabalhando com o desvio médio, ok? Então, mas qualquer coisa, pergunta que aí a gente vai acompanhando, tá? Mas eu ainda não finalizei. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Continuar, olha. E é por isso, inclusive, que eu chamei a atenção e coloquei. Porque por mais que eventualmente possa... Porque as continhas aqui são bobas, né? Fáceis. Os dados são tranquilos a gente apresentar. O valor médio aqui a gente faz de cabeça fácil. Mas assim, a questão não é a dificuldade da conta. O que eu mais destaco aqui é o que fazer, né? Entender o que a gente está fazendo. Que aí é que é o que para a gente acompanhar. Mas é isso mesmo, Daniel. Pode perguntar. Só chamando a atenção aqui que eu tinha destacado a vocês, né? Que quando a gente faz um quadrozinho desse, quando eu analiso o valor medido, o valor medido são os seus dados. São as informações, foi aquilo que foi apurado, por exemplo, no experimento, né? São os seus dados. Aí você primeiro fez a média desses dados. Aí você vai fazer a diferença dos seus dados em relação à média. Então a gente percebe que se eu fizer a soma disso tudo, sempre seria igual a zero. Tanto é assim, como é aqui também, tá? Bem, e agora, chamando a atenção de vocês disso. Por que tá chamando a atenção? Porque isso ajuda a gente a justificar uma situação que é como a gente ainda vai finalizar aquela continha ali, né? O desvio médio é o dado menos a média dividido pelo N. Então, a gente vai justamente esse detalhe, é um pulo do gato importante. Ok. Então, aqui, né? Olha só. Observe que apesar dos conjuntos de dados A e B possuírem as mesmas médias, lembram que a gente fez aqui, ó? A média sempre foi 5, né? Tanto para o A quanto para o B aqui, que nós fizemos a continha, a média foi 5, né? Eles apresentam esses desvios diferentes. Por quê? Olhem só. Vamos voltar. O que está aqui... o que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, que esse material tá todo lá no site e a aula também vai ficar postada, né? Mas aqui pra gente mais importante vocês entenderem. Então, por isso que eu vou até fazer questão de voltar. Porque aqui, ó, o conjunto A, os desvios, ó, de -1 até um positivo, que é isso que a gente viu, ó. Conjunto A, que é esse, ele foi de -1 até 1, né? Foram esse desvio que nós observamos, essa variação que teve aqui. Então, ok, de -1 até 1 positivo, e B variou de -4 a 4, que foi o que a gente obteve aqui, ó, de -4 a 4. Ok, tudo bem, bonitinho. Bem, próxima etapa para o cálculo do desvio médio, ou seja, agora sim, eu já tenho informações, eu já trabalhei, já vi qual que é a média, vi ali esse desvio, né? Olha, esse daqui, esse não é desvio médio, mas eu já vi o desvio de cada dado em relação à média. E sei que o valor, né? O N, que o N é igual a 6, ó. Literalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6. Então, vejamos. Qual que é a próxima etapa, né?
para o cálculo do desvio médio é a divisão da soma dos desvios, não considerando o sinal, justamente porque se eu considerar o sinal, a soma dos desvios é igual a 0. Pronto. Se te perguntarem qual que é a soma do desvio, simplesmente isso, pode saber, é 0. Você pode até fazer a conta, mas vai dar 0, tá? Pelo número de observações, pelo N, como eu falei com vocês que é 6. Então, olhem só, conjunto de dados A. Qual que é o desvio médio? Como eu obtenho o desvio médio? Eu pego todos aqueles valores, vou voltar aqui para vocês verem, olha. É o A. Menos 1, 1. Menos 1, 1. 0, 0. Então, eu pego todos os valores, olha. Menos 1, 1. Menos 1, 1. 0, 0. Então, e somo. Ignorando, eu vou somar ignorando, não considerando o sinal. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. É igual a 4. 4 dividido pelo N, N é igual a 6. Então, para o conjunto A, o desvio médio é igual a 0,66. Se eu pegar o conjunto B, qual que é a soma, né? Justamente a gente vai pegar aqui, ó. 4 menos 4. 0, 0, menos 4 e 4. Vamos pegar aqui, ó. 4 menos 4. 0, 0, menos 4 e 4. Só que agora eu vou somar esses desvios, não considerando o sinal. Vejamos. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Essa é a somatória. Dividido, então, o desvio médio, essa é a somatória, dividido pelo N. N, mais uma vez, é 6, né? Porque nós tínhamos visto isso também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. 16 dividido por 6 é igual a 2,66. Então, e aqui, ó, só uma coisinha, né? Aqui a gente não fala, eu não coloquei unidade, porque aqui nesse conjunto de dados, eles não nos falaram o que necessariamente vem a ser, né? Se são centímetros, se são metros, se são quilos, simplesmente deu esse conjunto de números, tá? Então, é por isso que aqui, ó, no meu resultado, tá 0,66, não usei medida nenhuma, e nem aqui, que a gente não vai inventar, né? Como eu falei com vocês, o padrão é a gente utilizar aquilo que está sendo apresentado. Então, olha só, qual que é o desvio médio de A? 0,66. O desvio médio de B? 2,66. Ora, qual que fugiu a palavra? Faz sentido, né? Nós tínhamos visto aquele, inclusive, Daniel, que você chamou a atenção, na hora que você lembrou da amplitude, né? Olha, se a gente lembrar da amplitude, nós tínhamos verificado que a amplitude do B ele era muito maior, né? Que era 9 menos 1, né? Amplitude 8. Ou seja, desde o início a gente sabia que os dados do conjunto B eram dados muito mais dispersos. Existia uma diferença muito maior entre eles. Qual que é o desvio em relação à média? Porque a média aqui é 5. Mas como eu tenho extremos, eu vou ir desde a nota 1 até a nota 9, o desvio médio é de 2,66. Daniel, deu para acompanhar? Você viu agora a diferença, o que a gente trabalhou? Sim, tranquilo. Agora que acabou. Sim, eu perguntei o Daniel porque ele tinha me perguntado naquele momento. Quero saber se vocês acompanharam. É lógico, gente, que as coisas a gente vai fazendo, fica muito mais gostoso. Aí que a gente vai ver se realmente entendeu. Mas eu quero saber se vocês entenderam a explicação.
né? Para a gente ter aqui Deu pra a entender. noção. Oi, Pedro. Deu pra entender, sim. Deu? Com esses valores, é bem tranquilo. Exatamente, porque aqui a questão, mas a gente até precisa de trabalhar isso mesmo, né? Dados, números tranquilos, fáceis de serem trabalhados nesse momento, porque agora o mais importante é a gente entender como que faz, entender o raciocínio, entender o que trabalhar, né? Logicamente, se eu tiver ali com dados com números decimais, números grandes, eventualmente o cuidado, obviamente, com a conta, né? Matemática, o cuidado sempre é necessário, mas logicamente, quanto mais dados mais complexos, números um pouco, né, mais expressivos, obviamente o cuidado é redobrado, né? Mas aqui fica fácil da gente trabalhar, né? O raciocínio, que é isso que é importante para a gente nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí eu peço para vocês, para reforçar isso justamente, né? Voltei àquele exemplo, reparem, que eu montando aqui, gente, eu já falei com vocês, eu monto muito a minha aula utilizando ali como referência justamente os livros, até que eu disponibilizei lá para vocês no AVA. Esse novo que eu encontrei, inclusive acho que vou até colocar lá para vocês também, quem quiser, né? Disponibilizar lá, porque tudo tá disponível na internet mesmo, então não tem problema nenhum. Mas reparem, eles vêm trabalhando, mostra amplitude, mostra desvio, às vezes o mesmo conjunto de dados, porque é isso que a gente faz na nossa pesquisa e também para a gente criar. Engraçado, parece que alguém clicou para entrar, mas não está aparecendo ninguém aqui não. Agora, acho que a Mariana está entrando e caindo, não sei. Qualquer coisa, fala com ela. Eu tô aceitando ela aqui, tá, gente? Se ela falar alguma coisa, Mariana, seja bem-vinda. Eu tô sempre te aceitando aqui, viu? Pode ficar sossegada, eu tô atenta. Bem, então olhem só. Vou dar um tempinho aqui, tá? Quero que vocês calculem para mim o desvio médio desse conjunto de dados. São nossos conhecidos que a gente já fez ali, né? Naquele intervalo de tempo a gente trabalhou com amplitude. Então, por favor, façam aí para a gente fixar isso. Não deixe de fazer com calma, atenção, tá? Os passos direitinho, identifiquem aí para vocês acertarem. Esse demora um tempinho a mais, tá? Na hora a gente vai combinar, eu vou parar de falar para vocês raciocinarem. Mas a gente combina o seguinte, a partir do momento que o primeiro for terminando, me avisa aqui para mim ter uma noção, tá bom?
Acabei. Acabou? Tá ótimo. Vamos dar só mais um tempinho para mais gente finalizar, tá? Ok. Ô, Lu, Oi? Diga, Pedro. qual Oi, perdão? a última etapa que você soma, que você diminui pelo N? Eu esqueci a fórmula, tem como voltar lá no slide? Tem sim. Eu tô nessa parte. Obrigado. Terminei, Lu. Terminou, Pedro? Sim. Gente, podemos, quem tá aí no finalzinho, só para mim também ter noção, porque parece que já deu um tempinho aí para poder fazer. Tem alguém que tá fazendo, tá no final, tá para acabar, como que é? Cadê meu povo? Eu tô. Já terminei também. Oi, terminou, Pedro? Ótimo. Então tá. Então, nós vamos só para me ter uma noção. Qual que deu o resultado de vocês? Qual que foi o desvio médio? 0,136 metros. Esse foi o meu. Tá. Pedro. Meu Deus, 0,136 e eu não coloquei medida. Tá. Então, vejamos. Mas vem observação do Daniel aí. Não tava lembrando. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos corrigir para vocês verem aí, às vezes, algum detalhezinho. Tá? Vamos ver. Olha só. Primeira coisa que vocês fizeram foi o quê? Tirar a média. Exatamente. Já entendi. Primeira coisa que vocês fizeram é tirar a match, tá? Mas calma, vamos para vocês acompanharem aqui, para vocês verem aonde que foi o detalhezinho aí, porque vocês vão precisar de corrigir esse resultado, tá bom? Mas é importante vocês já terem feito, isso é importante. Agora vocês vão aí identificar qual que foi o detalhezinho que eventualmente vocês esqueceram, tá bom? Multiplicar pelo número de crianças, né? Então vejamos, calma, vamos ver. Olha só, então a primeira coisa a fazer realmente é calcular a MET, tá? Então vocês pegaram, né? Coloquei aqui.
Repliquei o quadro para a gente acompanhar, né? A média é o quê? A somatória de todos os valores, dividir pelo número de crianças. Então, olha só, eu deixei aqui, gente, para vocês verem os passos, né? Porque em casa, enfim, para vocês depois serem registrados. Eu vou somar todos esses valores. Então, 1,14 mais 0,86, mais 1,24, mais 1,17, mais 0,94. Essa somatória é 5,35, tá? Se fizer ali na calculadora, dá esse valor. Só que agora, a gente vai pegar esse valor e dividir pelo número n, né? Que é o n. O n aqui é 5, então é 5,35 dividido pelo n. O n é 5, então vai dar 1,07. Só um minutinho que eu vou... Aqui, a Samira tá entrando. Seja bem-vinda, Samira. Então, a média da altura dessa amostra é de 1,07 metros. Ok? Até aqui, deu para acompanhar? Quem fez aí, conferiu, tudo certinho? Certinho. Ótimo. Tudo Então certo. tá. Então agora o que a gente for? A gente já tem a média. Então agora eu tenho que fazer justamente aquela parte, né? Da diferença dos valores pela média. Aqui, ó. Agora calcularemos os desvios de cada valor de altura, que são esses dados, são os valores informados, menos a média, tá? A gente fez. É 1,14, eu só quero já pegar aqui, ó. Só quero chamar a atenção para vocês saberem o que tá aqui, né? Essa coluna é a coluna dos valores que foram dados. Isso daqui simplesmente, olha, é o repertório que a gente tem aqui, 1,14, 0,86, 1,24 e assim vai. Aqui, 14, 0,86, 1,24. E você vai fazer isso menos a média, que é esse valor que nós obtivemos, 1,07. Então tá. Aí agora é continha. Fazendo essa conta, nós temos estes valores, tá? Que se a gente tivesse, só por curiosidade, fazer aqui, a gente ia ver que a soma disso tudo aqui vai dar 0. Ótimo. Até aqui, ok? Ok, certinho. Tá? Certinho? Ótimo. Então, vejamos. Agora, eu tenho aquilo que eu falei com você. Se nós fizermos a soma considerando o sinal, vai dar 0. Só que nós vimos, faz parte do processo de obtenção do desvio médio, fazer a soma ignorando o sinal, né? Ou fazendo pelos módulos, que é o que a gente fala, né? Olha, então aqui ele até fez, coloquei aqui para vocês, como tá literalmente lá. Se a gente fizer a somatória considerando os sinais, é igual a 0, tá? Mas não vou nem... Passa. Depois vocês fazem, por curiosidade, faço que vocês vão ver que dá 0 direitinho. Só que como a gente viu que o objetivo é obter o total da variação, não importa se é para mais ou para menos, a gente, como nós tínhamos combinado, faz parte desse processo, né? Não um combinado entre eu e vocês, é uma situação, de fato, matemática aqui. Nós, por isso, vamos desconsiderar esses sinais. Então, coloco aqui para vocês, que é literalmente, a gente vai trabalhar com essa somatória, né? Ignorando isso aqui, ó. São aqueles valores que vocês obtiveram aqui, ó. Absolutamente isso, a mesma coisa, né? Ó, 0,07, 0,21. Ou seja, se a gente fizer essa somatória deles, ignorando o sinal, nós vamos ver, né? Que literalmente, o que a gente tem, né? Tem esse somatório que é igual a 0,68 metros, né? Então, agora, a gente conseguiu, dessa observação,
né? Então, o que nós literalmente vamos aqui perceber? Esse resultado, né, que esse valor que nós obtivemos e que, de fato, né, que é o que nos interessa, afinal de contas, é o valor que deve ser considerado sem o sinal, então é ele que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Que é 0,68, e aí tem que colocar a unidade, como eu tinha comentado com vocês, porque que é o importante essa unidade, para a gente acompanhar o raciocínio do que a gente está verificando. É tudo uma fração de metros com 2 casas decimais. Então, 0,68 metros. Ótimo. Esse resultado é o que nos interessa, como eu falei com vocês, por isso nós vamos utilizá-lo para, literalmente, ainda dar agora o prosseguimento final do desvio médio, né? Que é a somatória, olha só, desvio médio foi essa somatória toda, que é 0,68, que é o que a gente acabou de ter, dividido pelo N. Qual que é o N? 5. Como que eu observo isso, Luciene? Fácil. Olha, 5 crianças. N é igual a 5. Então, é 0,68 dividido por 5. Oh, perdão, deu certinho. É isso que vocês falaram, foi 0,136. Foi. Isso. Então, tá Sim. Tá na redondou. Esse 0,14 seria o que, Lu? Ele aqui colocou, ele aproximou aqui, olha, 0,136, ele fez aqui. Lembra que vocês me perguntaram isso semana passada? Se pode arredondar? Então, ele aproximadamente 0,14 metros. Mas se parar no 136, tá certo também. Tá certinho, Pedro. Não, foi porque na hora que vocês falaram, eu peguei aqui. Tava com esse 0,14, né? Eu tinha visto 0,68, mas 0,68 não era o desvio médio, não era o resultado final. Tá bom? Porque eu lembrava o resultado, por isso que eu pensei que podia ter alguma coisa de errado aí, mas tá certinho, então. Vocês fizeram certinho. Que é muito bom, né? Viram certinho? 0,68 dividido por 5, que dá 0,136 metros. Ou, aproximadamente, para a gente trabalhar apenas com 2 casas, 0,14, que é aquele arredondamento que nós tínhamos falado anteriormente, né? Vocês me perguntaram, inclusive. Ou seja, o resultado indica que os valores da altura variam 0,14 metros em média em relação à média das alturas. Quero só saber, pelo que eu me recordo que Pedro e Daniel falaram, deu certinho, não foi? Era 0,130 alguma coisa? É isso mesmo, não foi? Isso mesmo. Isso. Sim. Os demais que fizeram, deu certinho, deu para acompanhar? Eu acompanhei agora, Lu, mas eu errei. O meu tá certinho. Ok, Felipe. Mas aí, Felipe, mas você conseguiu entender, acompanhar o raciocínio, não conseguiu? Consegui sim, não, certinho. Então tá. Então, às vezes também é essa coisa, que quer ou não você tá fazendo, de repente, às vezes eu falo alguma coisa, isso é ruim. O bom de fazer isso é também quieto e sem também a pressão para acabar, né? Depois, se você rever, Felipe, qualquer coisa você me fala, tá bom? Mas alguém ia comentar alguma coisa? Teve uma hora que parece que teve uma voz aí de fundo. Eu ia comentar. Depois desse 136, se colocar metros, está certo ou tem que arredondar para 0,14? Tá certo, tá certinho, Pedro. Não é obrigatório ter esse arredondamento, tá? Sim, mas depois pode colocar metros, que continua certo? Pode, metros. Tá joia. Exatamente. O correto, inclusive, Pedro, é adicionar a palavrinha metros, ou, obviamente, né? Que é padronização, nomenclatura, colocar esse Mzinho que é indicativo de metro. Tá? Entendi. O correto é isso. Porque aqui é você falar qual que é a unidade de medida, né? Nós estamos avaliando a altura.
E todos os nossos dados, eles foram dados em metros. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo, né? Nós trabalhamos o tempo todo com a unidade que nos foi dada. Tá? Então, aqui metros. Imagina um outro tipo de problema, outro tipo de situação, né? O experimental. Imagina que eles estivessem avaliando quantos segundos, né? Ou quantos minutos dentro de uma determinada situação ali experimental. Ele me deu a informação em segundos, eu finalizei o desvio médio que eu obtive, foram tantos segundos. Ou seja, é sempre importante indicar, né, já que foi dado a unidade, que a gente respeite isso, que a gente coloque. Você só não vai colocar nada caso eles não coloquem nada. Eles estão falando um conjunto de dados aleatório, né? Igual a gente trabalhou anteriormente. Eu tive uma situação dessa, eu até chamei a atenção de vocês em relação a isso. Porque aí sim, ele não está me falando nada, eu também não vou inventar moda. É um conjunto de dados que ele não está me falando o que seja, ele não tá necessariamente explorando isso. Mas a partir do momento que ele coloca, você utiliza, o correto é você colocar isso no seu resultado final. E aí, só completando, né? Aqui, esse resultado está certíssimo, tá? Tá certíssimo. Agora, você não tem obrigatoriedade, a não ser que eles te peçam, né? Ou imagine, hipoteticamente ali, numa questão fechada. Aí tá 0,15, 0,14, né? Ou seja, se ele te obrigasse, aí sim, tá? Mas isso que é clássico. Se vocês chegaram até aqui, bonitinho, é só também agora ter o cuidado de colocar a unidade medida que finalizou, tá? Alguém, alguma dificuldade específica? Querem perguntar alguma coisa, gente? Fico muito feliz, né? De vocês terem feito e grande parte ter dado o resultado certinho. Se não deu também, não fique triste, depois com calma, pegue, isso tudo aqui está registrado, vai ficar tudo ali no AVA, o próprio questão de slide, questão da aula, da live, né? Então assim, depois com calma, pegue você, faça, né, as continhas, tem ali a calculadora do lado, que isso obviamente ajuda a gente não cair em pequenos errinhos matemáticos, e refaçam, tá? Tenho certeza que se vocês entenderam, não tiveram maior dificuldade nesse entendimento, e sabendo, né, os passos direitinho, às vezes uma continha, né? A gente sabe muito bem disso. Qualquer coisinha, às vezes um deslize, não anotar até mesmo um número, a gente erra, tá? Então, nesse cuidado. Então, tá ótimo, que bom. Aqui eu coloco, tá? Vantagens e desvantagens, as medidas de dispersão. A gente acabou de verificar amplitude e desvio de média, né? São literalmente duas medidas de dispersão. São dois processos, né? Que não só a gente possa ser encontrado ali em termos dos artigos dos quais nós temos contato, mas também na hora que a gente vier a trabalhar com os nossos dados, né? De uma maneira específica, eu chamo a atenção de vocês aí, né? Que poderão utilizar desse recurso, né, para trabalhar com os dados que vocês obtiveram. Isso é importante, gente, porque vocês valorizam, né? Vocês valorizam o trabalho de vocês, né? Então, não é simplesmente sair ali coletando, dá muito trabalho, é muito importante, né? Mas saber trabalhar também com aquilo que nós obtivemos de resultado dos nossos experimentos vem nos ajudar a discutir, a valorizar os nossos resultados, né? A mostrar, por exemplo, para uma banca que você explorou aqueles dados, né? Não simplesmente obteve ali e ficou pronto, não trabalhou com eles, isso valoriza. Ou aqui, a vantagem, que a amplitude é super simples. Lembra? A amplitude é aquela situação. Identificar o menor valor, identificar o maior, fazer a subtração de um pelo outro.
Super simples. É importante? É importante. É um dado a mais para você falar. Uma coisa a mais para você dizer ali. Entretanto, tem, né, suas desvantagens. Não leva em conta todos os valores da série, né? Simplesmente vai identificar o máximo e o mínimo, né? Existem, logicamente, ele é simples e você possa ainda trabalhar um pouco mais com uma influência maior, inclusive dos dados como um todo, né? A partir do momento que a gente utiliza o desvio médio, repare que o desvio médio foi trabalhado com cada um dos valores, né? Primeiro a gente fez a diferença de cada um dos dados pela média. Então aqui a gente ganha isso em vantagem, né? O que a gente ganha em relação à amplitude. Eu não uso só o maior e o menor. Eu trabalhei com cada um. Então cada dado que eu coletei, ele está dentro dessa análise, né? Tem a vantagem, então essa é uma vantagem. Ao somar os módulos dos desvios, ele realmente expressa o total de variabilidade. Agora, tem desvantagens? Tem. Para começar, o fato dele ser mais complexo não deixa de ser uma desvantagem, né? Por quê? Porque, obviamente, dentro de uma de uma relação mais complexa, eventualmente eu posso cair em erro com mais frequência, né? Existem, obviamente, situações em que possam fazer com que esse desvio médio, no final, eu obtenha, às vezes, um resultado errôneo, né? Por o fato de ser mais elaborado, o fato de eu ter que trabalhar também com todos os dados, né? Já pensou? Aqui nós tínhamos 5 dados, né, para trabalhar. Já pensou quando você tem uma quantidade maior, né? Então, logicamente, isso não deixa de ser. Existem vantagens e desvantagens para tudo. E aqui não é diferente. Mas aqui é importante também a gente apresentar a vocês, porque são recursos que vocês possam empregar ou até mesmo recursos que outros já empregaram no trabalho deles e que aí vocês agora conseguem, né, ter uma noção de como eles obtiveram esses dados. Estão ali apresentando o que isso significa, né? E aqui, só para... bate-bola, vocês vão ver. Rapidinho. Verifiquem para mim, qual que é a soma do desvio desses números? 0. Isso! Concordo, eu não vou nem... Mas aí, aqui, ó, marca texto. Literalmente. Isso aqui é 0. Tá? Mas, como isso aqui é padrão e é interessante que eu peguei essas questõezinhas de um negócio de concurso que tinha, 0. Você não precisa nem gastar tempo, né? Mas, se você quiser, se você ficar na dúvida e quiser comprovar, né, o que a gente vai fazer? Igual, primeira coisa que você tem aqui o n é igual a 4, né? Olha aqui. Você tem esses 4 números, o n é igual a 4, você o que vai fazer? Você vai somar esses 4 números, que dá 60, né? 10 mais 15, 25, mais 25, 50, mais 10, 60. 60 dividido por 4, você obteve 15, que é a média, né? Agora você possa, para comprovar, pegar o primeiro número, que é 10, tá aqui, 10, menos 15, que é a média, que é menos 5. Segundo número, 15, que tá aqui, menos 15, que é a média, que é 0. Terceiro número, 25, tá aqui, menos 15, que é a média, é igual a 10. Quarto número, 10, tá aqui, menos 15, que é igual a menos 5. Então, olha só, menos 5 com menos 5, menos 10. Menos 10 mais 10 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Então, só para vocês verem, né? Porque eu concordo, acho que foi Luana que respondeu, não foi, Luana? Falou 0 lá de cara? Foi eu, Thais. Thaís, isso, Thaís. Obrigada, corrigir. A Thaís. Tá certíssima. Não precisa obrigatoriamente fazer conta, tá? Mas eu coloquei aqui até para todo mundo, né? Pra vocês verem
que de fato dá 0. Ok? Tem mais um aqui, se não me engano. Isso. Olhem só. Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma de alunos do curso de Ciências Biológicas, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados. Qual a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Façam aí, simplesmente falar acabei, só para a gente ver para o colega, né? Ir acompanhando e ver se o colega acerta também. Cabelo. Muito simples essa. Acabei. É muito simples, só tem que ter o cuidado. Que às vezes a pessoa, ai, como é que eu faço isso mesmo, né? É isso que eu quero, para vocês fixarem. Amplitude é o quê? A diferença entre o menor e o maior. Isso, Pedro. Falou. Então é isso que você falou. Poxa vida, isso aqui é muito fácil. Um instantinho a gente termina. Que ótimo, isso mesmo. Aqui, eu primeiro ter o cuidado de realmente identificar certinho, porque aqui tá embaralhado, olha, ele não tá necessariamente em ordem crescente, né? Então, esse cuidado. Qual que é o menor? Qual que é a menor idade? 18. 18, que é o menor. E o maior é? 29. 27. 27 não. 29. 29. Ah, tem um 29. Olha aí, Lu. Eu esqueci. Aí, Não tá vi o vendo, 29 Pedro? nem a conta. Aham. Tem que ter Isso. atenção mesmo. Tá vendo? Mas é esse o detalhe. Ah, você sabendo o que faz, você fala assim, nossa, isso daí é uma mata. Ótimo, é mesmo. Mas esse cuidado é importante, tá vendo? Foi pegadinha. Sim. Então, amplitude é o maior pelo menor. 29 menos 18, que dá 11. 11. exatamente. Continha fácil, tranquilo, que todo mundo acerta. Não é por causa de conta. Agora, primeiro é realmente saber que você tem que pegar. Eu errei por falta de atenção, Lu. Oi, Pedro. Eu errei por falta de atenção mesmo. Mas isso, Pedro, a gente erra. É por isso que é importante a gente praticar, para a gente até mesmo valorizar. Para a gente perceber que a gente erra. É isso. Agora, você imagine, Pedro, isso daí numa prova, que você tem ali literalmente tempo para poder fazer, tem várias outras questões para você fazer, e aí você começa, às vezes, a encontrar grau de dificuldade em coisa boba como essa, né? Ou, às vezes, encontra dificuldade nenhuma, mas você tá tão, nossa, isso aqui é super fácil. Não identifica, né? Principalmente quando os números estão embaralhados, aí ele serve de pegadinha. A gente tem que ter calma e atenção e paciência para identificar certinho. Muito bem. Próximo. Um pesquisador analisava valores pressóricos de um determinado grupo de homens. Nessa análise, ele resolveu dispensar os 2 indivíduos mais velhos e os 2 mais jovens da sua amostra. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos homens restantes. A lista com as idades de todos os homens é a seguinte. Aí ele deu. Faça aí com atenção. Na hora que terminar, me fale. Pronto. Acho que terminei sim. Ok, ótimo. Vamos dar só um tempinho aqui para todo mundo. Vou pegar até o vermelho aqui, ó. Podemos? Podemos. Qual que é o resultado? Letra C. 27. 27. Oi, gente. Posso falar que todo mundo errou? Tem que eliminar o mentira. 41 e o 18, né? Tá vendo? Ah, ele eliminou, só. né? Um pesquisador analisava e nessa análise ele resolveu dispensar os 2 indivíduos mais velhos e os 2 mais Pegadinho. jovens. Então, olha, até por isso que eu peguei um fininho aqui vermelho. Eu vou dispensar.
primeiro, está em ordem. Eu tenho que verificar se realmente não tem nenhuma pegadinha. Tudo bem. Está em ordem crescente. Tá ótimo. Então, eu venho aqui, ó, fácil. Os dois mais jovens, ele dispensou. Os dois mais velhos, ele dispensou. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos homens restantes. Então, eu tenho a convicção de que o que ele está me pedindo é a amplitude do que restou. E aqui, a lista com as idades de todos os homens. Olhem só. Então, Seria 23, Lu? exatamente, Júlia. Então, é por isso que, na verdade, a resposta é 23. Por quê? Aí agora você faz amplitude. Você pega o maior, que é 39, subtrai pelo menor, que é 16. 39 menos 16, 23. Acho até que eu coloquei aqui para vocês, que eu gosto de deixar registrado. Deixa eu ver. Deixei explicado para vocês, olha. Até coloquei aqui os dados, né, ali, que é um mini problemazinho, né? Que são importantes, chamando atenção para aquilo, né, que é pontual, que interfere aqui pra gente. Destaquei em vermelho, porque é aquilo que a gente vai retirar. E pegar. A amplitude é o 39 menos 16, tá? Ou seja, até mesmo nisso, tudo super simples, mas tem como às vezes colocar um detalhezinho ali para pegar, para ver se a pessoa tá atenta, né? Enfim. Mas identificaram, né? Essa Sim. é ótimo. Deixa eu ver se tem mais, não sei. Agora é o Kahoot. Deixa eu ver quantas horas. Se eu fosse professor, seria o tipo de questão que eu colocaria na prova, só de maldade. Daniel? Boa, viu, Daniel? Não que você tenha que fazer o mesmo, porque você tem um bom coração. Não, mas é engraçado que às vezes a gente fala, gente, presta atenção nisso, viu? Fala. Justamente pelo bom coração, eu falo, presta atenção, né? Vamos fazer o seguinte, gente, a gente já entrou no horário do nosso intervalo. Na volta, a gente vai voltar com o Kahoot, que eu acho que é bom, porque aí a gente vai finalizar essa parte de medidas e para mim depois falar para vocês sobre curva de normalidade, tá bom? Então, vamos, daqui a pouco a gente volta do intervalo. Beijão para vocês. É 10 minutos de intervalo ou 20? Não, são 20. Tá? É de 8h40 às 21h. Ok, obrigado. Ah, de nada. 9 horas